Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. No ano passado, o governo federal liberou um auxílio emergencial em abril e muita gente recebeu até dezembro. Atualmente, um novo auxílio emergencial ainda está em análise pelo Congresso Nacional. Pois é, a parte mais importante da análise desse novo auxílio foi resolvida na quinta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda constitucional que libera 44 bilhões de reais do orçamento deste ano para o pagamento do benefício no valor de R$ 250, com variações, por exemplo, para mães solteiras que vão receber mais e pessoas que moram sozinhas, que vão receber menos. Agora só falta a edição da medida provisória. Em troca do novo desembolso, a mesma PEC cria mecanismos de contenção dos gastos públicos no futuro, o que o ministro Paulo Guedes chamou, num evento da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, de novo marco fiscal. Vem aí o novo marco fiscal, que está hoje lá na Câmara, então agradecemos ao Senado e à Câmara pela aprovação desse projeto tão importante, que garante também o compromisso com as gerações futuras. Porém, essa proposta aprovada pelo Congresso é bem diferente daquela encaminhada pela equipe de Guedes em 2019. Inicialmente, a chamada PEC emergencial imporia restrições ao orçamento já neste ano, inclusive com a possibilidade de cortes de salário e jornada de trabalho de servidores públicos, caso o governo continuasse gastando muito mais do que pode. Seriam dos chamados gatilhos. Outro gatilho que ficou de fora é a suspensão de promoções e progressões automáticas de carreiras de servidores no caso de agravamento da crise fiscal. Exclusões que, aliás, contaram com o apoio do próprio presidente Jair Bolsonaro, mesmo com a discordância da equipe econômica. Parece que algumas emendas foram acolhidas e eu fiquei 28 anos dentro da Câmara, sei como funciona lá e você foi meu colega de parlamento também, Jorginho. Então nós temos que ter vitórias. E às vezes a gente não pode ganhar 3-0, 4-0, 5-0. Se ganhar 2-1, é uma vitória. O novo auxílio deve dar conta de atender as pessoas que novamente ficaram sem renda por causa do agravamento da pandemia, como o benefício poderá impactar positivamente a economia do país. E sobre a outra parte da proposta, a chamada PEC emergencial, após as concessões negociadas no Congresso, é de fato um novo marco fiscal no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o repórter Manuel Ventura e com o economista Felipe Salto, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado. Fique com a gente. Manuel Ventura, numa mesma medida, numa mesma emenda constitucional, o Congresso acabou recriando o auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, impondo travas para novas despesas no futuro, a chamada PEC emergencial. Exatamente o que está decidido primeiro em relação ao auxílio emergencial? Maltic, a PEC ela permite a prorrogação do auxílio emergencial em 2021, só que ela coloca uma trava para esse auxílio neste ano. Ela coloca uma trava de 44 bilhões de reais, que deve ser o custo total do auxílio em 2021. Para a gente comparar, em 2020 o auxílio custou cerca de 300 bilhões de reais. Quer dizer, para esse ano o Congresso colocou, a pedido do governo, uma trava bastante baixa para o auxílio emergencial. Ele não vai poder passar disso. Claro, se o governo quiser passar de 44 bilhões, vai ter que renegociar com o Congresso no futuro para ver como é que isso pode ser feito. Mas são 44 bilhões que libera, e aí são 44 bilhões, importante destacar, sem nenhuma amarra fiscal. Quer dizer, sem o teto de gastos, que é aquela regra que limita as despesas da União, sem dentro da meta do resultado das contas públicas anual. Quer dizer, 44 bilhões livre para o governo gastar, inclusive sem nenhuma necessidade ali de seguir as regras orçamentárias tradicionais. Isso significa que o governo vai conseguir pagar provavelmente 4 meses de auxílio emergencial já a partir desse mês de março. Essa é a expectativa do governo, essa é a expectativa da equipe econômica,
básica com um valor médio de R$250. Mas vai ser um valor que vai variar isso. Quer dizer, pessoas que moram sozinhas vão receber R$150, apesar do ministro Paulo Guedes ter falado que seria 175 não deve ser o valor, deve ser 150, né? Ele se enganou aí ao anunciar esse número. E mães que sustentam os filhos sozinhas vão ganhar R$375, essa é a média ali que o governo está calculando para o auxílio emergencial. E muito menos pessoas vão receber o benefício. Em 2020, 68 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. Em 2021, apenas 40 milhões de pessoas, apenas nessa comparação, vão receber o auxílio. O governo vai cortar muita gente do benefício e novas pessoas não devem conseguir entrar no auxílio emergencial. Esse é um ponto importante. Apenas quem já estava no benefício no ano passado vai ser selecionado para poder receber o auxílio nesse ano. Quem, por acaso, precisou estar no auxílio em 2021 e não esteve em 2020, não vai ter como entrar mais. Manuel, e no campo das travas dos cortes de gastos, o que é que foi aprovado e tem alguma coisa que começa a valer imediatamente? No campo do corte de gastos, é mais um controle do crescimento de gasto do que um corte propriamente dito, porque a PEC ela cria uma coisa que os técnicos, que os deputados, que os senadores chamam de gatilhos. Quer dizer, ela cria patamares de despesas para as quais, a partir desses patamares, o governo não deve poder gastar ou deve controlar seus gastos. Então, tem uma série de regras ali para os governos dos estados, para os governos dos municípios e para o governo federal, que, no caso dos governos dos estados e dos municípios, quando as despesas totais deles atingirem 95% da receita. No caso do governo federal, quando a despesa obrigatória total for 95% da despesa total. Isso é meio complicado de entender, mas a conta na prática é para dizer o seguinte: quando o governo estiver gastando quase tudo que o governo arrecada, aí o governo vai poder acionar uma série de medidas para controlar os gastos, que é proibir reajuste de servidores, reajuste de salário de servidores, proibir contratação de novos funcionários, proibir fazer concurso e também proibir aumentar a despesa obrigatória do governo, a despesa permanente do governo federal. A questão é que essa trava ela vai demorar para ser acionada porque o governo federal não está nessa situação ainda e nos estados, hoje apenas 3 estados estão nessa situação, que é Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. É um ajuste fiscal, portanto, de longo prazo, é um ajuste fiscal que não vai ser executado agora, que não compensa numericamente a despesa com auxílio. Para conseguir aprovar esse texto, que também prevê medidas de ajuste fiscal, o governo precisou ceder no trecho que previa o congelamento de salários e as promoções de servidores públicos. Agora, Manuel, se a gente fosse pegar a versão inicial dessa proposta, aquela que era defendida inicialmente pelo ministro Paulo Guedes, havia restrições mais importantes que inclusive poderiam ocorrer já esse ano, considerando que a gente vem de um déficit muito grande, não só no ano passado, mas também consecutivamente nos últimos anos. E isso ficou de fora, né? Isso ficou de fora. A proposta inicial do ministro Paulo Guedes, ela foi apresentada em 2019 ao Congresso Nacional. E essa proposta previa corte de salário dos funcionários públicos com redução proporcional da jornada. O corte poderia ser até de 25% para a União e valeria também para os estados em crise. Nesse caso, o governo ia conseguir economizar recursos na conta do Ministério da Economia de imediato, porque você faria um corte de salário, que seria, na avaliação do ministro da Economia, a maneira mais eficiente da avaliação dele de cortar o gasto nesse momento. Só que essa proposta não foi bem recebida pelo Congresso, o Congresso acabou não aprovando isso agora nessa PEC que foi aprovada pelo Senado, está sendo aprovada pela Câmara, e a Câmara, na verdade, acabou ainda mais reduzindo o efeito fiscal da PEC, porque a Câmara tirou da PEC a proibição de progressão de carreira dos funcionários públicos no momento em que os estados ou a União estiverem em crise financeira. E essa progressão, ela é responsável, a progressão automática de carreira, ela é responsável por boa parte das despesas dos estados, porque elas ocorrem de acordo com o tempo de serviço. Quer dizer, o tempo de serviço aumenta automaticamente o salário dos funcionários, mesmo que o governo não
propõe aumento de salário. E por isso que a equipe econômica tinha colocado na PEC essa trava para a progressão salarial. Mas é importante lembrar sempre, essas medidas que estão constando na PEC, elas não são imediatas e não são automáticas, elas vão depender do estado, do município, do governo federal atingirem determinados níveis de despesa e o estado, o município, o governo federal acionar esses gatilhos de controle de gastos. Manuel, a gente já chegou a falar aqui mesmo no Ao Ponto que a permanência do ministro Paulo Guedes no governo dependia em grande parte da aprovação dessa PEC emergencial, né, e desses gatilhos aí de corte de despesa. Como é que está o ânimo do ministro Paulo Guedes? Se deu por satisfeito com o que foi aprovado no Congresso? Olha, ele está animado porque ele chama essa PEC de novo marco fiscal. Quer dizer, ele diz que é importante conceder o auxílio dentro de um novo marco fiscal, que sinalize compromisso fiscal no longo prazo, sinalize compromisso de controle de gastos ali no médio e longo prazo em todos os entes da federação. A solução exige um compromisso com a saúde dos brasileiros e um compromisso também com as gerações futuras. Não podemos ficar empurrando essa conta para frente. Apesar da PEC ter ficado muito abaixo do que ele propôs, a ficar muito com impacto fiscal que não fosse imediato, não é imediato, essa é uma PEC que o ministro está publicamente comemorando o seu resultado e até internamente, porque ele avalia que conseguiu aproveitar esse momento da necessidade do auxílio emergencial, emplacar a medida de controle de gastos no longo prazo e boa parte da reforma fiscal que ele defendia e defende há alguns anos. Manuel, para a gente encerrar, com relação ao auxílio emergencial, uma vez promulgada a emenda constitucional, ele já está autorizado ou o governo terá que mandar uma medida provisória, alguma outra medida para efetivamente dar início a esse pagamento? Olha, o governo vai precisar mandar ainda uma medida provisória. A PEC ela apenas abre o caminho e aí depois o governo vai precisar mandar a medida provisória. A PEC ela não traz nenhum detalhe de valor, por exemplo, não traz a duração do auxílio emergencial, por exemplo. Apenas uma medida provisória que o governo quer mandar até o dia 18 de março, até semana que vem, vai permitir o pagamento do auxílio. O dia 18 de março é uma data importante, porque para que os beneficiários do Bolsa Família sejam incluídos já no pagamento do auxílio emergencial a partir deste mês de março. Eu lembro que o auxílio emergencial ele inclui aí os beneficiários do Bolsa Família. E caso a pessoa receba mais do auxílio do que do Bolsa Família, automaticamente ela vai para o auxílio emergencial. Por isso aí uma pressa, claro, além da necessidade dessas pessoas vulneráveis, como diz o governo, receber o benefício, há a necessidade de incluir os beneficiários do Bolsa Família desde já no pagamento. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Manuel, um abraço e bom trabalho. Obrigado, até a próxima. Professor Felipe Salto, falando primeiramente do auxílio emergencial, o governo demorou 3 meses para reeditar esse auxílio e acabou fazendo sem nenhuma contrapartida direta, né, de redução de gastos ou nenhuma fonte de receita, foi simplesmente um crédito extraordinário. Isso poderia ter sido feito antes e, na avaliação do senhor, qual o impacto desse auxílio nesse valor da forma como está sendo feito para a economia? Essa é uma pergunta importante porque a proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC emergencial, ela previa originalmente em 2019 a solução de um problema da regra do teto de gastos, que também é constitucional. Esse problema é o seguinte: basicamente, a gente tem hoje uma regra do teto que prevê gatilhos, medidas automáticas de ajuste, mas que nunca podem ser acionados pela redação da emenda do teto. Então a PEC cria uma regra de acionamento desses gatilhos quando a despesa obrigatória sujeita ao teto passar a representar mais de 95% da despesa primária, aquela que não inclui juros, também sujeita ao teto. Essa discussão foi ressuscitada no âmbito da necessidade de criar o auxílio emergencial. A meu ver, o auxílio emergencial já poderia ter sido criado há 2 meses por meio do crédito extraordinário, que está previsto na Constituição, artigo 167, parágrafo 3º. Mas o governo teve receio de fazer isso, porque ficou com medo que fosse acusado de estar criando uma despesa
extra-teto e extra-orçamentária, que não seria imprevisível, condição exigida pela Constituição. Então a solução foi essa novela que nós vimos em torno da chamada PEC emergencial, que acaba, assim, permitindo criar o auxílio com o limite, no caso de ser feito por crédito extraordinário, de 44 bilhões de reais, é bem menor do que o do ano passado, mas certamente vai produzir algum impacto sobre a demanda, sobre a economia e principalmente para aqueles que estão hoje precisando desse dinheiro. Agora o senhor acredita que esse volume de recursos destinado ao auxílio emergencial da ordem de 44 bilhões de reais dá conta do desafio atual, que envolve também um agravamento da pandemia e a dificuldade, muitas vezes, do avanço de atividades econômicas? Essa é uma boa questão. É preciso ter claro que a pandemia está evoluindo, ela não está involuindo. Então, no ano passado, ninguém seria capaz de prever que a segunda onda seria tão drástica como está sendo. Nós estamos vendo médias diárias de 2.300 mortes. Isso é gravíssimo. Então, está diretamente relacionado à capacidade de vacinação rápida e ampla à questão da recuperação da economia e, portanto, de eventual necessidade de outras despesas, de outros suportes do governo à população mais vulnerável. Então, quer dizer, se até o meio do ano nós não conseguimos vacinar um percentual grande da população, nós vamos ver a exacerbação disso que já está no noticiário hoje, que é um verdadeiro colapso do sistema de saúde. Todos os estados, até São Paulo, está tendo problemas para conseguir internar as pessoas, não tem mais vagas. Em todo o estado, mais de 1.000 pacientes esperam por uma vaga de UTI. E em 53 cidades paulistas, todos os leitos de terapia intensiva estão ocupados. Então, esse quadro muito negativo, dado que nós atrasamos muito a questão da vacinação, ele vai requerer medidas ultra necessárias de isolamento, de maior distanciamento, de fechamento do comércio. Isso vai prejudicar a economia e vai prejudicar os empregos e a renda. Então, claro que é uma medida positiva o auxílio e os 44 bilhões, na minha conta, vai dar para pagar 5 meses de auxílio, se for de R$250 em média, para 45 milhões de pessoas. Agora, talvez isso não seja suficiente, e aí vai ser necessário fazer reavaliações, tendo em vista também a importância de se ter responsabilidade fiscal nisso. É preciso dizer que o governo não cortou um centavo do orçamento de 2021, e a PEC, que agora está sendo aprovada, ela não produz ajuste fiscal para 2022. Pelas nossas contas, só a partir de 2025 é que se poderia acionar o conjunto de gatilhos, porque o percentual de 95% de despesa obrigatória sobre despesa primária só seria atingido pelas nossas projeções em 2025. Professor, o ministro Paulo Guedes afirma que essa PEC emergencial, da forma como foi aprovada, ela significa um novo marco fiscal no Brasil. Mas a gente sabe que, em relação ao texto que era previsto ainda em 2019, houve uma série de regressões. O governo acabou abrindo mão, por exemplo, de cortes de salário e também de jornada de trabalho de servidores públicos. Acabou se abrindo mão também de promoções automáticas que poderiam ser vedadas se os gastos aumentassem muito. De fato, é um novo marco fiscal? Eu acho que existe aquela frase importante que diz o seguinte: muito barulho por nada. Eu não acho que chega a esse limite, mas é muito barulho por quase nada, porque foi vendida essa proposta como uma pequena revolução no arcabouço fiscal. Na verdade, ela não resolve o problema do teto de gastos. Então você criou uma regra adicional, mas agora é esta regra adicional que vai disparar medidas de ajuste, e não mais a regra do teto. A regra do teto de gastos ficou sem sanção, e uma regra constitucional sem sanção prevista pode ensejar, no caso do seu rompimento, crime de responsabilidade. Então, veja, complicou-se o arcabouço fiscal, o ajuste fiscal derivado desse novo arcabouço não é imediato, portanto, o nome emergencial justifica-se mais pelo auxílio do que pela parte fiscal da PEC, e nós vamos continuar
com um problema gravíssimo, que é o do desajuste das contas públicas. Falta planejamento. Para quem não sabe onde quer chegar, todo vento é desfavorável. O governo não mostra, e não mostrou até agora, como ele vai fazer para sair de um déficit público, receita menos despesas, de 250 bi em 2021, para um superávit em algum momento do tempo. Isso não se faz do dia para a noite. O ministro Paulo Guedes dizia, ainda antes de assumir o ministério, que em 1 ano resolveria o déficit. Ele percebeu que a coisa não funciona assim. Eu acho que é um governo que está tentando acertar. E aí, de repente, quando ele parte para as ações no Congresso, o principal opositor dele é ele mesmo? Quer dizer, então está falhando alguma coisa entre nós, é do nosso lado, está falhando alguma coisa. Que a rigidez orçamentária é alta, tem despesas que crescem automaticamente de maneira inercial, é o exemplo do gasto de pessoal, que cresce pelas progressões automáticas dos servidores, você tem a indexação dos benefícios sociais. Então são questões super intrincadas e que não estão endereçadas. E também não há, do lado da Receita, uma programação do que eventualmente seria feito para poder recuperar a receita e ajudar também na recuperação desse chamado superávit primário. Por que isso é tão importante? Porque o mercado, os agentes econômicos, a sociedade em geral e o resto do mundo, eles olham para o país e observam se a dívida em relação ao produto interno bruto daquele país vai se equilibrar em algum momento do tempo. E quando você não tem um horizonte de geração de superávit primário, as projeções todas passam a indicar ou continuam a indicar crescimento contínuo dessa relação dívida-PIB. Eu costumo dizer que dívida é uma coisa boa, desde que você seja um bom pagador e mostre que tem capacidade de gerar renda e riqueza para ir refinanciando a juros módicos ou razoavelmente módicos essa dívida. Então não é o caso hoje, não há a aprovação dessa PEC não produz, infelizmente, esses efeitos de imediato. Nós vamos precisar ter uma série de medidas e de ações que definitivamente mostrem como será feito o ajuste fiscal. Até agora isso não veio. E qual o impacto desse cenário de risco fiscal na vida do cidadão comum, professor? Tem aumento de juros, impacto na inflação? Como é que isso afeta a vida no dia a dia das pessoas? O desajuste das contas públicas ele é muito ruim para a vida das pessoas. Por quê? Porque ele produz impactos sobre os outros âmbitos da política econômica. Por exemplo, a taxa de câmbio, o dólar, por que ele está tão pressionado? Claro que tem as questões externas, o ambiente externo, etc. Mas, no caso brasileiro, essa pressão, essa disparada do dólar, da taxa de câmbio, está muito relacionada à desestruturação das contas públicas e ao fato de haver essa neblina no horizonte. As nuvens estão turvando o horizonte e ninguém sabe o que vai acontecer. Então, precifica-se tudo isso na taxa de câmbio, na taxa de juros, e isso só agrava a situação. Porque o câmbio mais alto, o dólar pressionado, ele afeta os preços. Não só os preços dos bens finais que são importados, mas a indústria também importa para produzir. Os preços dos alimentos, que também estão pressionados. Então isso afeta a inflação, que por sua vez afeta o cotidiano das pessoas, sobretudo aquelas que mais dependem da ação do Estado e que têm uma renda, um dinheiro contado, né, para aqueles que ainda conseguiram manter emprego, para fazer frente ao consumo dos bens necessários, né, para a sobrevivência. Então, é muito ruim o desajuste fiscal por essa razão. Agora, é claro que nós estamos vivendo um momento de exceção. Ninguém esperava uma crise pandêmica dessa natureza e, pior, a reação do governo muito ruim. Quer dizer, nós não temos comando. Está faltando uma ação cotidiana, diária, para conseguir atacar em várias frentes essa questão. Isso é que é desesperador, porque esse quadro se combina e reforça o quadro econômico negativo e pode produzir efeitos nefastos, não só para este ano, mas para os próximos. Então, ninguém está dizendo que tem que fazer um baita ajuste fiscal neste ano. O que é preciso é ter um plano de voo, mostrar o que vai ser feito ano que vem, como as contas vão ser ajustadas, de que maneira você vai conter despesas e ou aumentar receitas. Isso não está acontecendo. É muito ruim para a economia porque
mesmo que a gente consiga crescer um pouco neste ano, nós vamos continuar naquelas taxas de 2,5%, no máximo 3%, e neste ano especificamente correndo o risco de ser inferior a isso, e para um país como o nosso que ainda tem uma renda per capita, que é uma fração da renda per capita dos países desenvolvidos. Professor Felipe Salto, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um abraço e um ótimo trabalho. Muito obrigada, professor, um abraço. Eu que agradeço, é um prazer participar com vocês. Oi pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com Valor Econômico. A cada episódio eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo. Busque Juntos no Próximo Nível nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.